Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Arthur. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje vamos ver uns exercícios complementares das razões trigonométricas, né? Seno, cosseno e tangente. Então vamos para os exercícios, já vemos teorias. Para determinar a altura de uma torre, um topógrafo colocou um teodolito no ponto A e mediu o ângulo alfa, obtendo 20 graus. Depois aproximou-se 250 metros da torre, colocando o teodolito no ponto B e mediu o ângulo beta, obtendo 40 graus. A situação está ilustrada na figura abaixo. Desprezando a altura do teodolito, calcule a altura aproximada dessa torre. Aqui o exercício pede para usar a tabela trigonométrica. Tá? Vocês têm aí a tabela trigonométrica. E também ela tem facilmente encontrada na internet, certo? Mas vocês têm aí. Aqui já está desenhado, né? Primeiro ele colocou o teodolito, que é aquele aparelho que mede o ângulo e mede o ângulo. Então, ele conseguiu 20 graus, olhando para o topo da torre, que é essa. Depois ele andou 250 metros, colocou aqui no ponto B o teodolito, olhou para o topo da torre e deu inclinação de 40 graus. Ele quer a altura aproximada da torre, desprezando a altura do teodolito. Então não precisa fazer mais nenhum cálculo, é só achar a altura H aqui. Certo? Então vamos analisar essa figura. Vamos analisar o ângulo alfa. O ângulo alfa em relação ao H. O H está na frente desse ângulo, ó, de 20 graus. Se ele está na frente, ele é o cateto oposto, CO. E aqui, o alfa está nesse triângulo retângulo grande. Embaixo dele, aqui, ó, encostado, é o cateto adjacente. Certo? O cateto adjacente dele é tudo isso aqui, ou seja, 250 mais x. Vamos analisar as três fórmulas, né? As três razões, seno, cosseno e tangente. Aqui, o que eu tenho em relação ao alfa? O cateto oposto e o cateto adjacente. Vamos olhar nessas três fórmulas, qual que tem cateto oposto e cateto adjacente? É a tangente. Então, pegando um ângulo alfa, nós vamos usar a tangente. Então, tangente de alfa é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto de alfa é o H, que a gente quer encontrar, né? O alfa que é 20 graus. Só que o cateto adjacente dele é 250 mais x, tem letra aqui embaixo. Então não compensa a gente pegar esse ângulo para calcular, porque aqui na equação tem duas letras e uma equação só. Então vamos analisar o ângulo beta para encontrar outro raciocínio. O beta é a mesma coisa, ó. O H está na frente dele, é cateto oposto, e embaixo dele está o x, o cateto adjacente. Vai ser a mesma fórmula que nós já vimos lá no slide anterior. Cateto oposto dividido por cateto adjacente é tangente. Então aqui também não dá para fazer nada. O que poderia ser feito aqui? Encontrar esse ângulo aqui, que está fácil, ó, fazendo esse mais 90 mais esse é igual a 180. Dava para achar. Ou verificar se esse triângulo aqui, ó, é isósceles. Porque se ele for isósceles, eu já tenho o tamanho desse valor aqui, ó. Vai ser uma conta mais fácil. Aí não vou precisar usar a tabela. Eu vou fazer só um jeito para não ficar muito extenso. Então vamos verificar se esse triângulo aqui é isósceles. Para saber, eu tenho que saber o valor desse ângulo. Porque o triângulo isósceles, ele tem dois ângulos com o mesmo valor. E se ele tem esses dois ângulos com o mesmo valor, esses dois lados também vão ter o mesmo valor.
Ou seja, se aqui for 250, aqui também vai ser. Então vamos lá. Esse ângulo para descobrir está fácil. Para eu saber esse ângulo eu chamei de θ. Para descobrir esse está fácil. Por quê? Esse ângulo aqui inteiro é uma meia volta, ó, 180 graus. Então esse mais 40 vai dar 180. Então toda vez que o ângulo estiver em cima de uma linha reta, e eu tenho uma parte dele e quero saber a outra, eu faço 180 menos a parte que eu sei. E aqui no caso é 180 menos 40. 180 menos 40 vai dar 140. Aí dá até para fazer de cabeça, ó. 140 mais 20 dá 160. 160 para chegar no 180 vai dar 20. Então o triângulo é isósceles. Ou fazendo passo a passo, né? 140 mais o 20 mais θ é igual a 180, porque sempre a soma dos três ângulos de dentro de um triângulo vai dar 180. Então eu faço 140 mais 20 vai dar 160. Passo 160 para o lado direito do sinal de igual, vai ficar menos 160. 180 menos 160 vai dar 20. Ou seja, esse ângulo tem o mesmo tamanho desse, é um triângulo isósceles. Então eu sei que esse lado aqui, ó, BD, vale 250 metros. Agora, sabendo isso aqui, eu tenho que o H é o cateto oposto em relação ao ângulo de 40 graus. E esse 250 metros é a hipotenusa, porque ele está na frente do ângulo de 90. Aí eu vou procurar, nessas três formulinhas, qual que tem cateto oposto e hipotenusa. É o seno, ó. Ele tem cateto oposto e tem hipotenusa. Então vou usar o seno. Então aqui no lugar do alfa, né, o ângulo 40 graus. O cateto oposto eu substituo pelo H. E a hipotenusa eu substituo pelo 250. É só substituir na fórmula. Aí eu procuro lá na tabela quanto que vale seno de 40. Vai dar esse valor aqui. 0,643. Substituo esse valor. No lugar de seno de 40, eu substituí por 0,643 que eu encontrei na tabela. Agora aqui, vou deixar o H sozinho. O 250 está embaixo, então ele está fazendo uma divisão. Então ele vai passar para cá fazendo vezes. 0,643 vezes 250. Esse vai ser o valor de H. Fazendo essa continha de vezes, vai dar 160,75 metros. E o exercício acaba aqui. Exercício 2. Calcule a soma das medidas dos catetos do triângulo retângulo da figura, sabendo que AB é igual a 10 centímetros e cosseno de alfa é igual a 3 sobre 5. Aquele que é a soma dos catetos, um cateto mais o outro. Então é esse triângulo. Eu sei que AB é igual a 10. Já está aqui na figura. E o cosseno de alfa é 3 sobre 5. A fórmula do cosseno é essa, ó. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então eu vou jogar com isso aqui, ó. O cosseno, ó, o cateto adjacente é o que está encostado com alfa e a hipotenusa é o 10. Agora eu sei que o cosseno de alfa é 3 sobre 5. Mas a hipotenusa aqui não vale 10? Por que aqui está 5? Porque aqui é uma fração na forma irredutível. O que eu faço para essa hipotenusa virar 10? Eu faço vezes 2. Se eu fizer vezes 2 aqui embaixo, eu tenho que fazer vezes 2 em cima. Assim eu consigo achar o valor do cateto adjacente. Perceberam aqui na fórmula? Ó? Aqui embaixo é a hipotenusa. E em cima é o cateto adjacente.
Então, se eu transformar esse 5 em 10, eu consigo achar o valor do cateto adjacente. Por isso que eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2. Então, fazendo a conta, ó, 3 vezes 2, 6, 5 vezes 2, 10. Ou seja, o cateto adjacente é 6. Agora fica fácil eu achar pelo teorema de Pitágoras. Sempre colocando a hipotenusa primeiro, aqui do lado esquerdo, ó, elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado é igual a x elevado ao quadrado, que é um cateto, mais 6 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10, 100. E 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36. Agora, esse 36 que está do lado direito do sinal de igual, fazendo uma continha de mais, eu vou passar para o lado esquerdo. Fez a continha trocado, ó. Era mais, fica menos. 100 menos 36 dá 64. Aqui eu troquei as letras, a letra e o número ao mesmo tempo, então, como foi ao mesmo tempo, não precisa trocar o sinal. Para eu achar o valor de x, eu extraio a raiz quadrada dos dois lados, porque ele está elevado ao quadrado. Simplifico o 2 de fora com 2 de dentro, x é igual a 8. É 8 porque raiz quadrada de 64, eu me pergunto, que número vezes ele mesmo vai dar 64? É o 8. 8 vezes 8, 64. Agora ele quer a soma dos catetos. Ele quer 8 mais 6. Então a soma dos catetos, 8 mais 6 ou 6 mais 8 dá 14. 3. Na figura a seguir, o seno de alfa é 3 sobre 2. Determine o valor de x. O 12 é a hipotenusa e o alfa, o x em relação ao alfa é o cateto oposto. Então, seno, a formulinha é cateto oposto dividido pela hipotenusa. 2 sobre 3 é igual a 12 dividido por, x dividido por 12. O cateto oposto é o x e o 12 é a hipotenusa. Agora aqui multiplicando em cruz, ó, esse vezes esse e esse vezes esse. Então, 3 vezes x, 3x, e aqui é 12 vezes 12. Fazendo a conta, ó, 12 vezes 12, 24. O 3 está fazendo vezes aqui, vai passar para cá dividindo embaixo. 24 dividido por 3 vai dar 8. Exercício 4. Um avião levanta voo em um ângulo de 30 graus. Depois de percorrer 8 km, determine a altura em que o avião se encontra. Então está aqui o desenho. Ele começou a subir quando fez 30 graus. Percorreu 8 km, ele quer saber a altura. Então vamos analisar. Esse x, ele está na frente do 30 graus. Ele é o cateto oposto. Esse 8 é a hipotenusa, que ele é o lado maior do triângulo retângulo e está na frente do ângulo de 90. Agora, que fórmula que tem cateto oposto e hipotenusa? Vamos olhar aqui, é o seno. Então vamos colocar aqui, nós temos seno de 30 é igual, cateto oposto é x, hipotenusa é 8. Aqui no exercício ele não falou para eu usar a tabela e ele não falou, não deu valor nenhum. Então vamos relembrar um pouquinho da tabela dos ângulos notáveis, que é 30, 45, 60. Coloca seno, cosseno e tangente. Aí para fazer a tabela a gente precisa saber contar até 3. 1, 2, 3 no seno. No cosseno a gente vai contar da frente para trás. Contagem regressiva, 3, 2, 1. Aí passa o traço de fração. Tudo dividido por 2. E extrai a raiz quadrada em cima.
que raiz quadrada de 1 é 1, então pode tirar o símbolo. Então aqui a gente já sabe seno, cosseno desses três ângulos. Agora para achar tangente. Tangente tem essa formulinha também, que é seno dividido por cosseno. Tangente de 30 faz seno de 30 dividido por cosseno de 30. Meio por raiz de 3 sobre 2. Divisão entre frações. Copia a fração de cima, faz vezes a fração de baixo invertida. Não era raiz de 3 sobre 2? Fica 2 sobre raiz de 3. Aí posso cortar aqui esse 2 com esse 2. Vai dar 1 dividido por raiz de 3. Só que a gente não pode deixar a raiz no denominador da fração, aqui embaixo. Então, vou racionalizar, multiplicando em cima e embaixo, pela raiz que está aqui embaixo, que é a raiz de 3. Aí, fazendo a continha, 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3, e raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Extraindo a raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Então, está aqui tangente de 30. A tangente de 45 é mais fácil, porque é a divisão entre dois números iguais. Sempre vai dar 1. Né? Agora, tangente de 60 vai ser isso aqui, raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 sobre 2. Copia a fração de cima, vezes a de baixo invertida. Era 1 sobre 2, fica 2 sobre 1. Cancelo 2 com 2. Sobrou raiz de 3. Agora vamos voltar lá. Seno de meio. Seno de 30 é meio, 1 sobre 2. Multiplica em cruz. Esse vezes esse e esse vezes esse. 2 vezes x, 2x é igual a 1 vezes 8. 1 vezes 8 dá 8. Passo 2 dividindo, 8 dividido por 2 vai dar 4. Então ele está a uma altura de 4 km. Então a aula de hoje vai até aqui. Muito obrigado, não deixem de fazer as atividades. Um grande abraço e fiquem com Deus.